Uma VLAN é um domínio de broadcast próprio e independente. Quando eu configuro um switch com duas VLANs, por exemplo, eu crio dentro do switch uma divisão lógica composta por dois domínios de broadcast distintos. Quando eu associo uma porta a uma determinada VLAN, essa porta ingressa no domínio de broadcast que foi criado anteriormente. Dois domínios de broadcast não conseguem se comunicar um com o outro a não ser que o roteamento esteja configurado entre eles. Quando falamos de roteamento inter-VLAN, estamos nos referindo às configurações de roteamento que permitem que duas ou mais VLANs, distintas umas das outras, se comuniquem entre elas. Como todo roteamento, o roteamento inter-VLAN requer um dispositivo de camada 3 para encaminhar os dados entre os domínios participantes do roteamento. Esse dispositivo pode ser um roteador tradicional ou um switch de camada 3, também conhecido como switch multilayer. Um switch de camada 3 nada mais é do que um switch tradicional com um módulo de roteamento integrado. Atualmente existem três modos de configuração de roteamento inter-VLAN. O modo legado, que é o modo antigo, o modo ROAS e o modo via switch multilayer. A configuração de roteamento inter-VLAN através do modo legado requer a existência de um roteador e de uma porta desse roteador para cada VLAN participante do roteamento. Se eu tiver apenas duas VLANs que precisam ser roteadas, então ok, o método legado pode ser o suficiente. Mas se eu precisar rotear 100 VLANs, o uso do método legado torna-se inviável. Eu precisaria de 100 portas no roteador somente para rotear as 100 VLANs. E no switch eu também precisaria de 100 portas para se conectarem no roteador. É por isso que esse método é chamado de legado, né? Porque hoje em dia existem técnicas muito mais eficientes para a configuração do roteamento inter-VLAN. O roteamento inter-VLAN com o método ROAS permite que uma única porta do roteador seja usada para todas as VLANs que precisam ser roteadas. O método ROAS aproveita os benefícios fornecidos pelos links trunk, né? A conexão entre o switch e o roteador é formada por um link trunk, pelo qual passam ali todas as VLANs que precisam ser roteadas. Dentro do roteador, a gente configura uma subinterface para cada VLAN a ser roteada. Uma subinterface é uma interface lógica, uma interface virtual, que trabalha em cima de uma interface física. É como se eu pegasse uma interface física e dividisse ela em diversas subinterfaces. Olhando aí para o slide, sempre que o computador na VLAN 10 quiser se comunicar com o computador na VLAN 20, o tráfego terá que passar pelo roteador para só então ser entregue lá para o destino, já que o roteador aí é o único dispositivo que consegue fazer com que as duas VLANs se comuniquem. Se você tiver um switch multilayer, ele pode ser usado para fazer o roteamento entre as VLANs. O método é parecido com o ROAS, mas aqui o roteador está integrado dentro do próprio switch. Dentro do switch, eu consigo configurar uma interface VLAN para cada VLAN que vai participar do processo de roteamento. Assim como as subinterfaces do roteador, essas interfaces VLAN também são interfaces virtuais, muito embora aqui elas não estejam associadas a nenhuma interface física. Em um switch multilayer, a gente pode encontrar três tipos de interfaces. As switch ports são as interfaces tradicionais de um switch de camada 2, né, que podem ser configuradas ou como portas de acesso ou como portas trunk. As portas roteadas são interfaces semelhantes às portas de um roteador. Nelas a gente pode configurar um endereço IP, criar subinterfaces, prover roteamento, por aí vai. O comando noSwitchPort transforma uma switch port em uma porta roteada. O comando switchPort ele faz o inverso, transforma uma porta roteada em uma switch port. E por fim, as SVIs são as interfaces VLANs virtuais que a gente usa para prover o roteamento inter-VLAN no switch multilayer.